transbordou a graça. Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula sobre a teologia do apóstolo Paulo. Eu sou o professor Carlos Adeneir e ao longo dessa nossa aula aqui vamos ver um pouco sobre a teologia deste apóstolo. Então vamos para a nossa aula. Eu quero, antes de começar a aula propriamente, eu quero dizer algumas coisas. Paulo escreveu muita coisa. Boa parte do Novo Testamento é escrita pelo apóstolo Paulo. Então não tem como a gente estudar toda a teologia de Paulo. Paulo escreveu sobre batismo, sobre ceia, sobre pecado, sobre salvação, sobre ressurreição de Cristo, a crucificação. Os assuntos teológicos a respeito de Paulo são muito vastos. Ele escreveu sobre a igreja, ele escreve às igrejas e escreve a amigos e pastores que estão cuidando de igreja, falando sobre problemas reais da igreja. Então é impossível em uma aula a gente abordar toda a teologia do apóstolo Paulo. Exatamente por isso nós vamos concentrar aqui em apenas alguns aspectos desta teologia. E vamos começar fazendo uma visão panorâmica da vida do apóstolo Paulo e como ele foi influenciado. E aí a primeira coisa que a gente pode pensar é na questão do problema do caminho. Que caminho é esse? O Senhor Jesus havia se identificado como o caminho, a verdade e a vida, e nós lemos isso no Evangelho de João. Aí então, os seguidores de Jesus são conhecidos como os seguidores do caminho, ou aqueles que são do caminho, ou os do caminho. E Paulo perseguia estes que eram do caminho. Mas por que Paulo perseguia estes que eram do caminho? Por causa da mensagem de Jesus como o Filho de Deus. Ao colocar Jesus como Filho de Deus, os discípulos de Jesus, na verdade, estavam fazendo com que esse Jesus fosse igual a Deus e deveria também ser adorado. E os judeus, no primeiro século, eram extremamente monoteístas. Mas como os judeus, como o homem judeu do primeiro século tornou-se monoteísta? Considerando que houve um período da sua história que esse homem foi politeísta, adorou vários deuses. E nós temos algumas evidências disso no Antigo Testamento. Dê uma olhada aí no livro do profeta Oséias, no capítulo 11, quando o profeta vai trazer uma palavra de Deus, e é uma palavra extremamente dura quanto ao povo de Israel. Oséias 11, a partir do versículo 1, diz assim: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam de minha presença. Sacrificavam aos Baalins e queimavam incenso a imagens de escultura. O texto nos revela que Israel sacrificava aos Baalins, sacrificava a Baal e também adorava outras divindades. E Jeremias vai nos dizer que o motivo do cativeiro é justamente esse: o fato de Israel ter se curvado diante de outros deuses. Dê uma olhada aí em Jeremias capítulo 32. Jeremias 32. E esta é a fala de Deus, uma resposta de Deus à oração do profeta. O versículo 29, Deus diz o seguinte: Os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela, porão fogo a esta cidade e queimarão as casas sobre cujos terraços queimaram incenso a Baal e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Os babilônicos vão entrar e eles vão colocar fogo nessa cidade e vão queimar as casas que ofereceram incenso, que queimaram incenso em seus terraços para outros deuses.
E por que o povo fez isto? Olha só, a partir do versículo 31 de Jeremias 32, a partir do versículo 31, diz assim: Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram até o dia de hoje, para que eu a removesse da minha presença. Por causa da maldade que fizeram os filhos de Israel e os filhos de Judá, para me provocarem a ira. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes, os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava. Eles não deram ouvidos para receberem a advertência. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para a profanarem. Edificaram os altos de Baal, que estão no vale dos filhos de Rinom, para queimarem a seus filhos e suas filhas a Moloque, o que nunca lhes ordenei, nem me passou pela mente que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E o profeta está trazendo a palavra de Deus que justifica o cativeiro, dizendo: olha, o cativeiro vem por causa do pecado do povo. O povo tem pecado, então Deus está punindo o povo com o cativeiro da Babilônia. Exatamente por isso, quando Jesus vai se dizer filho de Deus, então ele é rejeitado, porque como é possível alguém, um homem, se comparar a Deus? Mas havia também um crescente sentimento messiânico no primeiro século. Esperava-se que o Messias fosse o braço do Senhor, falado em Isaías, aquele que viria para resgatar o povo, derrotar os inimigos, vencer os romanos que oprimiam Israel e que dominavam o mundo inteiro, e então restaurar o reino de Davi. E os próprios discípulos de Jesus tinham essa ideia. Lá em Atos capítulo 1, depois de ressurreto, Jesus aparece para os seus discípulos e passa com eles 40 dias falando a respeito do reino dos céus. E os discípulos, então, nesse período, vão perguntar para Jesus: Senhor, será esse o tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E olha o pensamento dos discípulos. Há um reino e nós temos o rei, e esse rei ressuscitou, então será esse o momento em que esse rei vai restaurar o reino de Israel? Essa é a questão aí dos discípulos de Jesus. E Jesus vai dizer para eles: olha, não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. E o Saulo está crescendo nesse contexto aí de um sentimento messiânico, de um mestre de Nazaré que foi crucificado e que se declarou divino, que se declarou Deus. Nesse contexto todo está crescendo o Saulo de Tarso. E há também a questão da maldição da cruz. Havia uma ordem de Deus de que todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito e era amaldiçoado pelo próprio Deus. E lá em Deuteronômio, Moisés fala com a gente justamente isso, que aquele que foi pendurado no madeiro deveria ser considerado maldito. Deuteronômio capítulo 21, os versículos 22 e 23. Deuteronômio 21, versículos 22 e 23 dizem assim: Se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e pendurado num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Aquele que for pendurado no madeiro deve ser enterrado no mesmo dia, porque o que foi pendurado no madeiro, aquele que está pendurado no madeiro, é maldito. E é maldito de quem? Maldito do próprio Deus. É Deus quem amaldiçoa este. Então, como o Messias poderia ser? Como Jesus poderia ser o Messias? Em momento algum Jesus poderia ser o Messias, porque
o Messias não seria maldito de Deus, muito pelo contrário, ele seria bendito de Deus. E essa teologia influenciou muito o apóstolo Paulo. E como é esse jovem Saulo? Aonde ele estudou? O que forma o seu conhecimento? Esse jovem Saulo é da escola de Hilel. Haviam duas grandes escolas, a escola de Shammai, que era uma escola mais tradicional, e havia também a escola de Hilel, que era uma escola mais aberta. E o Saulo pertencia à escola de Hilel. E era um dos mais, ou o mais notável aluno de Gamaliel, que era neto de Hilel. E observe o que o Paulo diz em Gálatas capítulo 1, a respeito da sua infância ou da sua juventude na escola de Hilel. No versículo 14, Gálatas capítulo 1, versículo 14, Paulo diz o seguinte: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Eu era extremamente zeloso na tradição dos meus pais, eu sobrepujava a muitos, era o mais notável. Então, esse Saulo, diante do seu conhecimento, achava que era necessário exterminar aqueles hereges, seguidores do caminho. Isso por quê? Porque ele era extremamente zeloso, e ele mesmo diz isso na sua carta aos Gálatas. E aí, então, nós temos lá em Filipenses capítulo 3, os versículos 5 e 6, quando Paulo fala dessa questão aí da sua vida. E ele diz o seguinte, que ele era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. O Saulo era não só o mais notável da escola de Hilel, extremamente zeloso, mas por ser zeloso ele era perseguidor da igreja justamente por acreditar que os seguidores do caminho estavam completamente equivocados quanto a Jesus, porque Jesus não poderia ser o Messias. É isso que forma o pensamento de Saulo, e é isso que vai fazer com que ele seja um perseguidor tão feroz da igreja. E ele realmente mata o diácono Estevão e persegue de forma feroz a igreja de Jesus. Dá uma olhada no que o nosso irmão Lucas fala a respeito deste Saulo de Tarso. A primeira vez que Saulo aparece é no capítulo 7 de Atos, e Lucas traz o seguinte registro a respeito de Saulo. Atos 7, versículo 58. E lançando-o fora da cidade, falando a respeito de Estevão, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão foi apedrejado e as testemunhas deixam as suas vestes aos pés deste Saulo. No versículo 1 do capítulo 8 diz: e Saulo consentia na sua morte, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Essa perseguição é infligida pelo Saulo. E no capítulo 9, versículo 1, vai dizer o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem presos para Jerusalém. Já que a igreja, já que os cristãos ou os seguidores do caminho fugiram, então Saulo vai atrás deles. E a palavra grega traduzida para a gente como respirando traz a ideia de um animal feroz que está bufando, rosnando atrás de sua presa. Esse é o sentimento do Saulo como o perseguidor da igreja. Mas é nesse caminho de Damasco que Saulo vê uma
brilhante luz, ou é envolvido por uma luz brilhante que vem do céu. E um homem aparece no meio dessa luz para esse Saulo e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a resposta ou a pergunta de Saulo é: quem és tu, Senhor? E este homem diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo é tremendamente impactado por esse encontro com Jesus. E o que acontece nos primeiros 15 anos do ministério do apóstolo Paulo? Vamos ver aqui os primeiros 15 anos de Paulo. Nós temos o evento da sua conversão que acontece aproximadamente aí no ano 33. E é esse encontro com Jesus. E lá em Gálatas capítulo 1, o Paulo vai trazer então a ideia aí dos 15 primeiros anos do seu ministério. Atos capítulo 1 do versículo 13 ao capítulo 2 versículo 21, nós temos esse relato aí de Paulo. Depois da sua conversão, Paulo, ainda como Saulo, sobe para Jerusalém 3 anos depois, e ele tem a intenção de encontrar os apóstolos e passa 15 dias com o apóstolo Pedro, e ele diz que não viu nenhum dos outros apóstolos, exceto Tiago, o irmão do nosso Senhor. 15 dias depois, o Saulo sai de Jerusalém e nós vamos encontrá-lo novamente aí no capítulo 2 de Gálatas, versículo 1. 14 anos depois, subindo pela segunda vez a Jerusalém, juntamente com Barnabé e Tito. E esse é o momento em que o Paulo, ou Saulo, vai ser enviado juntamente com Barnabé para a sua viagem missionária. Alguns vão dizer que é nesse período que acontece o concílio de Jerusalém. Bom, o Saulo foi enviado e ele vai pregar a mensagem, e a sua mensagem é a respeito do Cristo exaltado. Lembra que ele foi impactado pela luz ali. E quem é esse Cristo exaltado? Quem é esse Jesus exaltado? Esse Jesus exaltado é aquele que é superior a Moisés. Quando Moisés desce do monte, depois de passar 40 dias com Deus ali no monte, o rosto de Moisés brilha, e o seu rosto brilha tão intensamente que ele coloca um véu. Paulo vai dizer que esse Jesus é superior a Moisés, a sua glória é superior à glória de Moisés. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, de 7 a 11, nós lemos assim: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, e aí deixa eu só explicar essa questão do ministério da morte, porque Paulo está falando da lei. A lei não traz uma solução para o problema. A lei apenas apresenta o problema. Ela diz assim: não adulterarás. Mas se a pessoa adulterar, o que acontece? A lei não traz uma solução para isso. Então, Paulo chama isso de ministério da morte, porque há apenas o indício de que o pecado vai conduzir para a morte. E qual é a solução para o problema do pecado? Por isso nós temos Jesus. E aí temos o Novo Testamento. E Paulo está defendendo justamente esse complemento da lei com a graça de Deus. Ainda que haja graça no Antigo Testamento, mas essa é uma graça que é anunciada. Deus está anunciando que viria o Redentor. A solução do problema chegaria, que é o Messias. Aí Paulo vai dizer: a solução do problema chegou. Essa solução é Jesus. E olha como ele diz isso. E se o ministério da morte, gravado em letras de pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobre excelente glória, porque se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente.
A glória de Moisés, o rosto de Moisés brilhou e brilhou por algum tempo, mas Cristo brilha, Cristo é exaltado para sempre, para todo o sempre. E aí, como Cristo é exaltado? Romanos capítulo 8, versículo 34. E Paulo vai trabalhar essa ideia aqui. E Paulo diz o seguinte: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Cristo está à direita de Deus e exatamente por isso ele é exaltado, exatamente por isso ele aparece com o rosto brilhando muito mais do que brilha o rosto de Moisés. Dê uma olhada aí em 2 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios 4, o versículo 6, quando Paulo diz o seguinte: porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. O rosto de Cristo brilha. E Paulo, no seu relato, lá em Atos capítulo 22, no versículo 11, ele vai dizer que ficou cego justamente por causa desse brilho da glória do próprio Cristo, esse brilho da glória de Jesus. Mas aí a pergunta que a gente poderia se fazer é a seguinte: qual o significado dessa glória de Cristo, desse Cristo ser exaltado? E como ele é exaltado? Os versículos de 9 a 11 de Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus exaltou Jesus. E aí há um momento em que esse Jesus se humilhou. Ele não foi humilhado, ele se humilhou, porque isso é algo voluntário. E Paulo trabalha isso aqui em Filipenses capítulo 2. Olha o que ele diz dos versículos 6 ao versículo 8. Filipenses 2, de 6 a 8, diz assim: pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele é o próprio Deus, então, mesmo tendo a forma, e aí a palavra morfê, que significa uma forma essencial, ou seja, a natureza de Jesus é uma natureza divina, então Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação, não apegou-se ao título, à sua posição, à sua essência de divindade, de forma que ele abre mão de tudo isso e vem como um homem tão vestido de carne que as pessoas passavam por ele e não percebiam que ali estava o Criador dos céus e da terra. Mas Deus exaltou esse Jesus. Então, o Cristo, que sempre foi glorificado, se humilhou, e Deus exalta esse Cristo e o seu rosto brilha mais do que o rosto de Moisés. Então vamos caminhar aqui para o final. Paulo fala também sobre a questão do pecado. E quando Paulo fala a respeito do pecado, Paulo trata a questão do estado do homem. Qual é o estado do homem? O estado do homem é o estado de morto em seus delitos e pecados. Efésios capítulo 2, os versículos de 1 a 3, dizem assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais. Paulo vai dizer que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Delito é a quebra da lei, pecado é um erro do alvo, um erro do objetivo. E aí Paulo vai dizer o seguinte: este era o nosso estado antes, e éramos arrastados por três forças: o mundo, a carne e o maligno. E a ordem é o mundo, o maligno e a carne. E é interessante essa ordem, porque é uma ordem crescente de Paulo. Paulo vai dizer que o mundo nos atrai, o diabo nos arrasta, nos seduz, mas a nossa carne é terrível. A nossa carne consegue realmente nos arrastar. Os nossos desejos internos são realmente difíceis de lidar. E é justamente nesse momento que nós vamos entender como Paulo resolve o problema da maldição. Lembra, no início da nossa aula nós falamos que os judeus tinham a questão de que Jesus não poderia ser o Messias, porque, afinal de contas, o Messias não era maldito de Deus. E como Paulo vai resolver esse problema? Como Paulo vai solucionar esse problema? E aí a gente percebe a teologia do Saulo. E quando eu digo Saulo, eu estou falando do momento em que, antes da conversão, porque não é Jesus quem muda o nome de Saulo para Paulo. Essa mudança nós vamos encontrar no livro de Atos, feita por Lucas, e o próprio Paulo assume isso, porque o nome Saulo é o nome hebraico, judaico de Paulo. E lembrando que Paulo é da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, o rei, o primeiro rei de Israel. Então, o nome Saulo é muito ligado ao nome Saul, e ele abandona o nome hebraico, o nome judaico, e assume o nome gentílico, que é o nome Paulo. E como ele vai lidar com essa questão da maldição da cruz? Dá uma olhada aí em Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, Paulo trabalha justamente essa questão de bênção e maldição em um único lugar. E exatamente nisso nós vamos perceber a graça, a misericórdia e a justiça de Deus. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6, nós lemos assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Isso é Gênesis capítulo 15. Sabei, pois, que os da fé, que são filhos de Abraão, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoadas todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quanto, pois, são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. E aí ele cita Deuteronômio 21, 23. O que o Paulo está querendo nos dizer aqui? Agora o Paulo entende que é o propósito de Deus, ou foi o propósito de Deus, que Cristo morresse pendurado em uma cruz. E quando Deus, através de Moisés, traz o mandamento de que se deveria tirar o cadáver da cruz, porque é maldito todo aquele que é pendurado no madeiro, o Paulo entende que Deus já estava ali, em Deuteronômio, anunciando o Evangelho, porque Cristo se faria maldição no nosso lugar. Então, ele seria pendurado na cruz, se tornaria maldito no nosso lugar, justamente para que nós fôssemos abençoados, assim como o crente Abraão. E aí, tanto judeus quanto gentios. E nesse momento, Paulo resolve o problema da maldição. Era necessário que o Messias fosse pendurado
na cruz. Era necessário que o Messias morresse em uma cruz. Aí Paulo vai trabalhar essa ideia de que esse é o estado do homem. E como o homem pode ser livre desse estado? O que pode acontecer para resgatar este homem? A única coisa que pode acontecer é uma ação de Deus. E qual é essa ação de Deus e qual é a motivação da ação de Deus? A ação de Deus é uma ação de misericórdia. Olha aí o que Paulo diz em Efésios 2, de 4 a 7, quando nós lemos assim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. A ação de Deus foi de nos dar vida, ressuscitar e nos fazer assentar nos lugares celestiais. Isso é motivado pelo amor de Deus. Então ele usa de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é o ato de colocar o miserável dentro do seu coração. E como Deus faz isso? Deus simplesmente perdoa os nossos pecados? E Deus pode simplesmente virar para a gente e falar assim, beleza, você pegou, tudo bem, não tem problema, você está perdoado? Não, Deus não pode fazer isso. Porque Deus está preso à sua palavra. E Deus disse que a alma que pecar, essa morrerá. Então o homem precisa morrer. Justamente por isso Jesus vem como homem, para assumir o nosso lugar. Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem entrou a salvação. E a salvação não é decorrente de uma ofensa, assim como o pecado entrou no mundo por causa de uma ofensa. Paulo defende isso lá em Romanos capítulo 5. A salvação vem derivada de muitas ofensas. Nós ofendemos extremamente a Deus. E ainda assim ele foi gracioso para conosco. E ele fez isso através da cruz. Olha o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 14. Porque ele, falando a respeito de Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliar-se ambos, ou seja, judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Jesus nos uniu aos nossos semelhantes e nos uniu a Deus. E essa é a mensagem do Evangelho da graça, a solução de Deus para o pecado. E a cruz revela o quanto Deus trata, ou a forma tão séria que Deus trata o pecado. O pecado é realmente tratado de forma séria, a ponto de Deus enviar para a morte o seu próprio filho. Então, o que é a cruz no pensamento paulino? A cruz no pensamento paulino é o encontro da justiça e da misericórdia divina. Justiça porque os pecados são punidos ali na cruz. E misericórdia porque um inocente morre no lugar do homem pecador. A cruz é o lugar do encontro da justiça e da misericórdia, e isso é a graça de Deus. Bom, chegamos ao final de nossa aula sobre a teologia do apóstolo Paulo, ou pelo menos um vislumbre aí de alguns aspectos da teologia do apóstolo Paulo. Em um outro momento, nós vamos estudar um pouco mais sobre a teologia do apóstolo Paulo. A nossa escola tem um curso online e com um preço muito interessante sobre o apóstolo Paulo, vida e obra. Então vale a pena você adquirir. Você pode também me seguir no Instagram, @carlosadeneir4, e seguir também a nossa escola, Escola EAT Paraíso. Que Jesus te abençoe e espero que essa aula tenha ajudado você a compreender um pouco sobre a teologia do apóstolo Paulo.